porque ele tem que, ele deveria encaminhar para ser feita análise aqui dentro do Legislativo, né? Ele deveria fazer sim, né? E hoje nós temos, né, ela falou do MP, e hoje nós temos, além de tudo, né, a figura de suscitar o Ministério Público do Estado, né, por meio de denúncias, por meio de encaminhamentos que se faz aí o cidadão de forma em comum faz, e, né, levando também essas análises. Hoje, para se ter uma ideia, o Tribunal de Contas está pedindo, via ações civis públicas, irregularidades de contratos de construção aqui em Piracicaba, não sei se lá em São Pedro como está, nós temos aqui algumas ações civis públicas, né, dizendo que aquela determinada escola que foi construída, que foi entregue, porém tem alguma irregularidade que foi identificada no andamento do contrato, o promotor está movendo ação contra o executivo, dizendo que todo o contrato está irregular e pedindo indenização aos cofres públicos do valor total da escola. Se aquela escola custou 6, 7, 8 milhões de reais, e mesmo que ela esteja entregue em funcionamento, a ação civil pública versa sobre a indenização do poder público no valor total. Parece que a escola não existe, mas ela está lá, está em funcionamento, tem aluno, tem direção, tem tudo. Só que em nenhum determinado momento identificou-se uma incongruência no contrato que levou-se a essa ação pedindo-se aí, né, a devolução ao erário de todo o valor que iniciou o contrato aí de uma construção que pegou do terreno e levou aí a uma 10, 15, 20 salas de aula, né? Hoje, para você ter uma ideia, eu vou só explanar aqui de uma situação que está ocorrendo aqui em Piracicaba também, que em um determinado momento o Ministério Público propõe ação civil pública contra membros de conselho municipal. Nós temos em andamento uma ação nesse sentido. E aí, será que eles têm, né, a competência para, né, analisar toda aquela irregularidade? Eles são conselheiros, eles são membros da sociedade civil que estão ali para analisar aquele determinado assunto que é participação popular. Conselhos municipais, sejam eles quais forem, é a participação popular. Tem a paridade, né, tem aí a participação dos membros do poder público, mas também tem a participação popular, tem a participação da sociedade. Então, tem indicados pela Câmara, tem indicados pela Associação Comercial, pela Associação Industrial, pelas entidades sindicais, pelas OAB, enfim, Associação dos Engenheiros, e tem ação civil pública contra conselheiros. Então, a gente vê um pouquinho, né, não vou nem tecer aqui qual é o comentário, mas será que é correta essa forma, né? Será que a investigação ou qualquer tipo de incongruência no contrato não deveria ser levado, né, ao contrato em si, e os gestores, sim, né, quanto à administração pública, né, o prefeito ou o secretário de determinada pasta, né, levar-se o ponto específico do contrato? Enfim, né, esse poder gigantesco que se criou aí a agentes de fiscalização, que nós temos que ter, né, a ciência deles aí, que eles sim estão em atuação. A questão dos 5% do orçamento e execução, Mariana, eu entendo assim, como nós trabalhamos com instrumentos de planejamento fiscal, seja ele desde PPA, LDO e orçamento, nós fixamos o orçamento de um ano para o outro. Então, a finança pública, ela é muito grande, né? O orçamento público da cidade de Piracicaba é 1 bilhão e 600 milhões, ele é muito grande, porém, ele não é infinito, né? Então, ele tem que sempre ter que ser, né, todo ele planejado, divididinho, todo mundo sabe o quanto vai ter dinheiro para gastar com pessoal, com investimento, com isso, com aquilo outro. Porém, né, no andar da carruagem, se aquela arrecadação prevista durante o ano não foi realizada, aí tem que se estudar o caso concreto para se reduzir, né, principalmente repasse de duodécimo aí, que foi o seu questionamento dos 5%, que é, por exemplo, a cidade de Piracicaba. Então, houve uma queda de arrecadação muito grande e nós temos um duodécimo, vamos pôr, acho que deve dar em torno de 4 milhões de reais por mês. Nós vamos ter que jogar para 3 milhões e 500 de junho até dezembro, né? Nós temos que reformular o orçamento, reestruturar, enxugar e fazer todas as medidas para fazer essa adequação, porque não dá para gastar o dinheiro que você não tem, né? E se aumentar, não, aí a arrecadação vai fazer a composição do orçamento do ano seguinte, né? Aqui o Rodrigo, né, a questão da tribuna popular, Rodrigo. Nós temos uma resolução aqui na Câmara
que determina, que disciplina esse momento de participação do cidadão dentro das reuniões ordinárias. Então, né, já há algum tempo, disciplinava que um cidadão que tem o interesse em vir aqui na Câmara, expor um assunto de interesse público, que não pode ser de interesse particular, político-partidário e mais alguns outros critérios ali, ele deveria coletar 30 assinaturas, nome, endereço, RG e telefone, de cidadãos aqui da cidade, para que ele viesse aqui na Câmara e tivesse o direito de falar. Agora, né, foi feita uma reformulação dessa norma, existe essa resolução, hoje o cidadão tem o interesse em também falar sobre assunto de interesse público, né, de interesse coletivo, que não seja de interesse particular, de empresarial, né, que ele não queira, por exemplo, vender seu peixe, né, ele pode fazer a inscrição tendo a oportunidade, são 2 por dia de reunião ordinária. Então, as reuniões são de segundas e quintas-feiras, eles fazem as inscrições, 10 minutos cada um tem para falar o assunto de interesse público. Não tem segredo, não tem, né, é muito desburocratizado, vem e fala, né, são sempre, tem alguns critérios que tem sempre que ter, né, um limite de protocolo de 72 horas de antecedência, se quiser, se precisar fazer com menos tempo, não pode ter orador inscrito, é um regramento próprio para essa participação, e é uma participação que dá certo. O cidadão vem aqui trazer problema mesmo, problema coletivo, sabe? Problema da comunidade, do bairro dele, daquele determinado assunto, saúde ou a educação, eles vêm e fazem aí um projeto de tramitação aqui na casa, eles vêm fazer a exposição. Existe uma participação muito legal aqui na Câmara mesmo, a respeito sempre do uso da tribuna popular. Então, no dia que você tiver, não sei se é daqui de Piracicaba ou não, você né, ter acompanhamento até pela internet ou pela TV, você vai ver que quase que todas as reuniões tem um orador vindo falar de assuntos de interesse público aqui. Espero, não sei se essa era a colocação que você esperava, que você precisava de ter dúvida, mas dá sempre para fazer o acompanhamento. E se quiser, também no sistema nós temos a resolução que disciplina o uso dela também. E, além do uso da tribuna popular, nós temos também aqui na Câmara a figura do orador popular. Quando tem uma discussão de um projeto polêmico, o cidadão pode se inscrever como se fosse, né, reservado as suas limitações, como se fosse um vereador para discutir o projeto. O vereador, para discutir um projeto de lei complementar, um projeto em tramitação aqui na casa, ele tem até 30 minutos para fazer sua exposição. O cidadão que tem interesse em fazer o uso da discussão do projeto como orador popular, ele tem que vir indicado por uma entidade estabelecida aqui na cidade de Piracicaba, um sindicato, uma associação de moradores, enfim, né, uma entidade. Essa entidade tem que, o representante dela, o presidente, tem que indicar esse cidadão, ele vem aqui para defender o projeto no momento da discussão do projeto. Nós temos 2 oportunidades, vamos dizer assim, né, de participação popular aqui nas discussões, ou como tribuna popular, ou como orador, no momento da discussão do projeto. É bem legal, viu? Esses tempos atrás teve uma discussão a respeito de alteração de corredores comerciais. Alguns moradores de determinada localidade se movimentaram, vieram aqui, usaram esse mecanismo do orador popular. Sempre é bem respeitado pelos vereadores, ouvido a posição do orador, a posição do cidadão, bem interessante mesmo. Espero ter esclarecido aí, senão pode, depois especificamente, pode trocar uma ideia. Bom, a Marjorie, né, que coloca aqui para o Ricardo a questão da ética e jeitinho brasileiro, e também a Marina sobre religião e política, né, essa questão de usar a fé para a política. Bom, esse jargão aí, jeitinho brasileiro, ele tem que sempre ser entendido se é alguma coisa um jeitinho que agiliza alguma coisa para o bem, né? Ou se agiliza o jeitinho para burlar, para fazer uma coisa errada,
não é verdade? Por exemplo, eu tenho um amigo ou um secretário que eu sou amigo dele, né? Logicamente, você está lá, mas você é amigo dele. Eu pedi alguma coisa para mim, e hipótese alguma eu não faço. Agora, se é para pedir para a comunidade, uma caçamba lá, estou pedindo lá para o bairro, uma coisa que seja para a comunidade, por que eu não vou pedir a ele que se é uma coisa de bem comum, é uma facilidade que eu tenho, é jeitinho? Não é, eu não acredito. Agora, então isso aqui é para o bem ou para o mal? A gente usa essa realidade chamada jeitinho brasileiro. Todos os países devem ter o jeitinho de cada país nesse sentido, né? Agora, você colocou essa realidade da mistura da religião com a fé, né? Da política com a fé. Esse aspecto mal usado, não é? Por exemplo, a fé cristã, digamos católica, incentiva os leigos a entrarem na política. Em determinadas situações, os bispos, em reunião, eles se manifestam sobre a determinada realidade, mas não incentivam, não permitem, visto que os padres ou sacerdotes entrem na política, não é? E nem permite que seus sermões, homilias, se debata política, não é? Agora, determinadas ações que ocorrem, né, desastres, algumas pessoas manifestam indignações. Há uma realidade que diz que fé sem obras é morta, não é? Nós temos que agir. Eu procuro agir, como o próprio Fábio também falou, agir baseado no Evangelho. Para mim, a leitura, eu procuro traduzir, né, aquelas palavras e coisas no Evangelho, não é? As pessoas de outras denominações procuram viver as suas realidades reais baseadas nas suas religiões, não é? Então, esse afastamento, esse uso, né, da religião, bancada evangélica, bancada, sei lá, isso eu acho que é uma distorção, certo? Usar esse tipo de coisa para pressionar, né, você deve ter uma bancada em função de uma determinada ação, uma bancada rural. Tudo bem, estão defendendo um aspecto né, da atividade de um país. Devia ter bancada industrial, bancada, se for para o bem. Agora, denominar uma religião uma bancada política, no meu modo de ver, é uma distorção, não é? É um desvio. E isso, a quem pratica a sua própria fé, descobre logo que aquilo não é fiel, não é? Não é fidedigno, não é fiel. Aquilo não deveria acontecer. Como é que se diz? É um mau uso é um mau uso, digamos, não é nem isso, né? É um desvio que é uma má compreensão da sua própria fé, né? Você usá-la como um argumento. Agora, certos argumentos de amor, de verdade, de justiça, de transparência, isso está, não é? Isso está dentro da religião, fora da religião, em pessoas de boa vontade. Em todas as religiões eu citei, até a regra de ouro, não façais, né, aos outros aquilo que não quer que faça a você, e façais aos outros aquilo que quer que para você. Isso é genérico. E isso está em praticamente todas as religiões e pessoas de boa vontade. Então, essa nossa, digamos assim, indignação interna, né, como você falou, a gente tem que também ter vamos dizer, um espírito assim, vamos dizer, de misericórdia, né, de entender que eles não estão corretos, e também nós não somos
que vamos corrigir o mundo inteiro. Devemos fazer bem a nossa parte, né? Ser fiéis, ser coerentes com a nossa fé e coerentes com a nossa ação, né? Bom, gente, tem que agradecer imensamente. A gente sabe da agenda dos dois, sei o quanto o Caio Bi corre. Eu vejo aqui o Fábio Dionísio, eu não sei como que ele dá conta, né? E quando a gente vai pedindo mais coisa, aquela história do ocupado, né? Que a gente vai pedindo para o mais ocupado. Mas eu acho que foi uma tarde bacana de debate. Acho que tema aí, semana que vem tem mais, às 14 horas. Eu acho que a única coisa assim que a gente dá uma satisfação imensa e ao mesmo tempo, não sei se vocês saem com isso, quantos temas que a gente tem para debater, né? E para aprofundar. Isso é bom, né? Isso é bom que a escola anda, a Fernanda já está olhando, não sei também como ela dá conta de tudo. A gente provavelmente logo mais vai estar inaugurando aí um espaço novo, lá na entrada da Rosário, que pode acomodar de uma forma mais dinâmica, em roda de conversa. Mas aí, agradecer a vocês pela presença e terça-feira, então, aguardamos vocês aqui para o nosso próximo aí tema, tá bom? Obrigada.